Deus está neste lugar. Aleluia. Vamos ficar de pé. Queria fazer uma oração. Aleluia. Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui para curar. O Espírito de Deus está aqui para trazer paz, renovo, alegria. Fecha os teus olhos agora em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Fecha os teus olhos glorificando o Senhor. Sinta a presença de Deus enquanto nós oramos. O Espírito Santo, como foi dito aqui pela nossa irmã Lourdes, este lugar é casa de Deus e a presença de Deus é real entre nós. Oh, aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor amado, glorificado seja o teu nome pela tua presença neste lugar, Senhor. Senhor, se entrou alguém aqui doente, se entrou alguém aqui enfermo no corpo, na alma, na mente, inquieta, perturbada pelas lutas da vida, Senhor, hoje a tua presença é maior do que tudo isso em nosso meio. A tua presença é mais poderosa do que tudo que possa estar acontecendo em nós. Senhor, em nome de Jesus, traz cura sobre nossas vidas, traz saúde, traz alegria, traz renovo, que verdadeiramente a tua presença seja real em nossos corações. Eu quero orar pelas vidas aqui. Eu quero orar, ó Deus, por enfermos aqui. Eu quero orar em nome de Jesus, pela tua bênção sobre a tua igreja. E agora que vamos, ó Pai, meditar na tua palavra, Senhor, que toda desatenção, que todo impedimento, que todo entrave seja repreendido em nome de Jesus, e que nossas mentes e corações, ouvidos e olhos estejam atentos, concentrados e focados naquilo que o Senhor tem a falar a nós. Oh Deus, muito obrigado pela tua presença real aqui, e continua ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, pela fé, declaramos a vitória. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Tomem assento. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 25. Tivemos hoje uma manhã de Santa Ceia, realmente que deixou um gostinho de quero mais. Deus nos visitou de uma forma muito especial aqui, foi muito bom, por tudo que aconteceu. E eu me alegro porque Deus está falando da mesma maneira que falou conosco de manhã, está falando conosco à noite também. E eu peço a você atenção agora. É uma leitura um pouco longa, mas é necessária para que você consiga compreender o contexto. O texto que nós vamos ler, de 1 Samuel, capítulo 25, nos narra o momento da vida do rei Davi. Na verdade, nesse tempo ele ainda não é rei. Ele não está ainda oficialmente como rei. Ele já tinha sido ungido por Samuel, mas o rei é Saul. Saul está no trono, mas o trono já não era mais dele. De fato, o trono era de Davi. E Saul está perseguindo Davi, tentando matá-lo a toda custa, porque a inveja, a cobiça e a inveja dominaram de uma tal maneira o coração de Saul, que ele não tem outro objetivo na sua vida que não seja matar Davi. E nessa peregrinação, Davi está passando pelo deserto. A Bíblia nos conta que ele ajunta 600 homens. 600 homens se ajuntam a ele. A Bíblia vai nos dizer, contando nesse tempo da vida de Davi, que 600 homens amargos, homens devedores, homens sem família, homens sem destino, sem rumo, homens que estavam, na verdade, párias da sociedade, ou porque
deviam muito dinheiro, ou porque tinham sido postos para fora de casa, ou porque suas mulheres não os queriam mais, ou suas famílias, enfim, eram homens amargos. E estes 600 homens formam uma tropa, um exército, que é o exército de Davi. E com esse exército de renegados, Davi está caminhando pelos desertos de Israel. Em dado momento, chegamos ao capítulo 25. O texto diz o seguinte: ora, faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e o pranteou, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Então Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Certo homem em Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado. Tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estava tosqueando no Carmelo. Chamava-se o homem Nabal, e sua mulher chamava-se Abigail. Era a mulher sensata e formosa. Porém o homem, Nabal, marido dela, da casa de Calebe, de duro e maligno nas suas ações. Ele era duro e maligno nas suas ações. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E lhe enviou 10 moços, dizendo-lhe: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Assim direis àquele próspero: Pai seja contigo e com a tua casa e com tudo que tens. Agora tenho ouvido que tens tosqueadores. Quando os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão. Portanto, estes moços achem graça aos teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há que hoje fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm? Os moços de Davi puseram-se a caminho, e voltando vieram anunciar-lhe tudo conforme estas palavras. Disse Davi a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Um dentre os moços, porém, anunciou a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém este o distratou. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Considera agora o que hás de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. Então disse a seus moços: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Porém não declarou nada a seu marido Nabal. Quando ela, montada num jumento, ia descendo pelo encoberto do monte, Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela se encontrou com eles. Davi tinha acabado de dizer: na verdade, que em vão tenho guardado tudo que este possui no deserto, de modo que nada lhe faltou de tudo que lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até o amanhecer, de tudo que pertence a Nabal, um só do sexo masculino. Vendo Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a culpa. Deixa falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor,
agora não faça esse homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, porque o Senhor te impediu de derramares sangue, de vingares com tua própria mão. Sejam agora como Nabal os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se alguém se levantar para te perseguir e para procurar a tua vida, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, ele a arrojará de longe como do côncavo de uma funda. Quando o Senhor fizer para o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito a ti, e te houver estabelecido por príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa vieres a derramar, ou de haver se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi aceitou das mãos dela o que ele tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Eu dei ouvidos à tua voz e concedi o teu pedido. Quando Abigail veio a Nabal, ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma, nem tampouco muito até a luz da manhã. Então, pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Aconteceu que, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a sua causa da afronta que recebi das mãos de Nabal, e teve do mal a seu servo, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Vindo os servos de Davi e Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te tomar por mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, pronta para servir-te e para lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail se apressou, levantou-se e montou num jumento, acompanhada por suas 5 moças. Seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Davi também tinha tomado Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Amém. Eu li a história toda, porque se eu não lesse a história toda, você não entenderia o contexto. Eu ia ficar explicando aqui e vocês iam ficar tendo dificuldade de acompanhar. A história é a seguinte, em resumo. Davi, com seus 600 homens, estava peregrinando no deserto, como eu havia dito. Era uma tropa, era um exército fora do exército de Israel. Um exército paralelo. E naquela época, muitos fazendeiros criavam seus animais e mandavam seus animais pastarem, buscarem terras férteis para poder comer a relva. Então eles iam muito longe da propriedade dos seus donos para encontrar terras para os animais se alimentarem. E havia muitos salteadores, haviam bandidos que caçavam e roubavam esses trabalhadores que estavam cuidando dos animais. Naquele tempo, um homem rico chamado Nabal, a Bíblia nos conta um texto que nós lemos, ele tinha 1000 cabras e 3000 ovelhas. Seus animais estavam pastando como todos os outros, todos os proprietários.
E os pastores que cuidavam desses animais encontraram Davi e sua tropa. E o que aconteceu? Davi protegeu aquele grupo de pastores. A Bíblia nos conta que os pastores disseram, olha, eles foram como um muro para a gente, eles não deixaram ninguém atacar a gente, nossos animais ficaram seguros, eles não eram homens maus. A tropa de Davi era uma tropa que não tinha preocupação em roubar ninguém, eles estavam fugindo de Saul, eles foram bons. Aqueles pastores então retornaram com seus animais para a propriedade de Nabal, porque chegou a época da tosquia das ovelhas. A época da tosquia era uma época de festa. A época da tosquia era um tempo especial, um tempo festivo, porque os animais iam perder a lã, e naquele tempo se matavam um boi para celebrar aquele tempo de produção, né? Porque aquilo ali produziria roupa, aquilo ali produziria riqueza para o patrão e, consequentemente, salário para os empregados. Então era um tempo de alegria. O dono da terra preparava almoço para os empregados, aquela tropa toda de pastores se reunia, enquanto os tosqueadores estavam preparando os animais. Era uma festa. A notícia chegou para Davi. Olha, Davi, lembra aquele homem que a gente protegeu quando estava no deserto? Aquele dono de animais? Ele está tosqueando. E o costume era, se está tosqueando, quem chegar será bem-vindo, quem chegar vai ser acolhido. Então Davi pensou, que legal, a gente foi bom para eles, então agora vamos lá, e ele vai nos dar alguma coisa. Para a surpresa de Davi, os 10 homens que foram lá, foram um esculacho de Nabal. Nabal disse, quem é Davi? Quem é esse servo de Jessé? Ele é um fujão, tem muitos fujões por aí. Manda embora, porque dos meus animais eles não vão comer, não. Vagabundo não vai comer, não. Foi isso que Nabal disse. E os garotos foram embora. Os empregados escutaram aquilo. E o empregado coçou a cabeça e pensou, meu Deus, nosso patrão é maluco. Esse homem não sabe o que ele está fazendo. E quanto os soldados de Davi foram embora para encontrar com Davi e dar a notícia, um dos empregados de Nabal foi até Abigail, mulher de Nabal, e falou com ela, minha senhora, acontece o seguinte, olha, deu ruim, porque Davi mandou, Davi é aquele que matou Golias, é só aquele Davi que não tinha um filisteu que parava em pé contra ele, aquele Davi que era o maior general, o maior combatente de Israel. Esse Davi veio pedir comida e Nabal deu uma bronca nos soldados dele e mandou eles embora. O que você acha que vai acontecer com a gente? O que você acha que vai acontecer com a gente? Diz a Bíblia que Abigail escutou isso. Quando ela escutou, ela se apressou e ela juntou um farnel enorme de provisões, pegou muita coisa, pegou passas, pegou uva, pegou vinho, pegou animais, pegou tudo, botou tudo numa mula, não fala com Nabal e vai embora. E aí ela encontra Davi no caminho, Davi nesse meio tempo, encolerizado, pegou 400 homens, ele ia arrasar, ele ia acabar com tudo, ele deixou claro, nenhum menino vai ficar vivo. Isso estava na cabeça dele. Ele estava tomado por um ódio. E quando Abigail viu Davi, você lê o texto, ela desce do animal, ela se prostra e diz, meu senhor, por favor, a culpa é minha. Olha, dessa história aí, a culpa é minha. Sabe por quê? Se eu tivesse em casa, meu marido não tinha feito isso. E outra coisa, deixa eu te falar uma coisa, o nome dele é Nabal. O nome Nabal significa estúpido, tolo, ignorante. Nabal era um homem rude, era um ignorante. O nome dele é Nabal, meu senhor. E não é à toa que o nome dele é Nabal. Ele realmente é um homem sem juízo, sem ter noção. Me perdoe porque a culpa é minha. Aqui está a minha oferta. As palavras de Abigail soaram de forma tão comovente a Davi, que ele vira para ela e diz assim, olha, você foi um instrumento de Deus, porque eu ia derramar muito sangue hoje. Eu ia acabar com todo mundo, ia ficar uma criança viva. Mas por tua causa, eu aceito teu presente. Me dá. E pegou tudo e foi embora. Chegando em casa, Abigail aliviada. Eu imagino os empregados olhando para cada patroa. Eu falei, ai meu Deus, essa patroa salvou a nossa pele. Ela ficou quieta. Nabal estava fazendo o quê? Nabal não está nem aí, cara. Nabal não está esquentando, fazendo um banquete, bebendo. Ela olhou lá, homem bêbado. Não gastou nem tempo com ele. No dia seguinte, quando ele já estava recuperado da bebida, ela chamou, vem cá, Nabal.
Acontece o seguinte, lembra aqueles empregados, Davi, que você falou isso assim, 400 já vinham para cá. Eu corri lá, falei isso. E olha, ele disse que não vai vir aqui mais. A Bíblia diz que quando ele escutou isso, ele ficou petrificado. Teve uma síncope. Ele ficou parado. Possivelmente alguma coisa aconteceu e durou 10 dias. Em 10 dias Nabal morreu. Meus irmãos, é a partir de que a história termina com Davi, tão encantado pela beleza. A Bíblia diz que Abigail, ela era linda, ela era mulher, o versículo 3 diz que ela era sensata e formosa. O nome Abigail significa motivo de alegria. Agora que você entendeu a história, a primeira coisa que eu fico intrigado é em pensar como é que alguém que tem um nome chamado motivo de alegria, que é sensata e formosa, se casa com um homem que tem um nome de estúpido, de rude, de tolo. Eu fico pensando como é que essa mulher sensata casou-se com esse homem. A resposta é muito simples. Na cultura judaica, na cultura antiga, ela não tinha escolha, ela tinha que casar. Ela não tinha o direito de dizer, com esse eu não quero não, quero com outro. A verdade é que a Abigail me mostra algumas lições muito importantes da minha vida, para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes eu não tenho condição de escolher com quem eu vou viver. Por exemplo, eu não tive direito de escolher o lar onde eu ia nascer. Eu não tive direito de escolher as pessoas com quem eu vou conviver. Você não pode escolher, com fulano eu quero andar, com Beltrano não. Eu até posso, mas nem sempre eu vou poder fazer isso. Na família, por exemplo, a gente até faz algumas escolhas, mas nem sempre dá. Você casou e tem o teu cunhado. O cunhado, você tem que conviver com o teu cunhado. Se você fosse mais inteligente, faria como eu, casei com filha única. Mas quem não tem filha única, mas em compensação você não leva o cunhado, mas leva a sogra. Então você tem que escolher. Eu não levei o cunhado, eu levei a sogra. Minha sogra é uma benção. Mas se não fosse uma benção, tem situações que eu não consigo escolher. A Abigail, ela está num relacionamento que ela não teve poder de escolha, ela teve que entrar naquele relacionamento. A primeira coisa que me chama a atenção, então, é que a Abigail é uma pessoa fantástica para mim, porque apesar dela não poder escolher o marido, ela pôde escolher não ser influenciada pelo marido. Você dentro da sua casa pode não conseguir deixar de conviver com as pessoas que estão lá. Você pode até sofrer pelas reações que as pessoas tomam lá, pela forma como elas falam, mas você pode escolher não reagir como elas reagem, não falar como elas falam. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a vantagem de ser nascido de novo, a vantagem de conhecer Jesus, é que o Espírito Santo me ensina o melhor caminho a trilhar, a melhor forma de agir, a maneira correta de me expressar, e aí inevitavelmente eu serei diferente onde quer que eu esteja. Não tem aquela história assim, não, eu faço isso porque lá em casa é uma confusão, todo mundo entra no estresse, aí eu me estresso também. Não, irmão, se você é nascido de novo, deixa o Espírito Santo te controlar, porque lá a coisa vai ferver, mas você vai ser a diferença dentro da tua casa. A Abigail me chama a atenção porque ela não se deixou influenciar pelo marido. A segunda coisa que eu vejo nesta mulher é sabedoria. Ao olhar o contexto, ao olhar o cenário, ela não pensou só nela. Ela pensou em todos ao seu redor. A Bíblia não diz se ela tinha filhos com Nabal, mas ela tinha compromisso com as pessoas da casa. Quando ela olhou o contexto, ela entendeu, esse negócio não vai dar certo. Quando ela ouviu a história, ela entendeu, do jeito que foi, as consequências serão terríveis. Não adianta você achar que o que começa errado tende a terminar certo. O que começa errado tende sempre a terminar errado. Escolhas erradas trazem consequências erradas. Abigail foi uma mulher sábia, porque ela percebeu que naquele contexto ela tinha que fazer alguma coisa.
Naquele contexto, ela precisava tomar uma atitude. É muito sério quando nós nos omitimos no meio do cenário que estamos vivendo, no trabalho, na família, na igreja. E muitas vezes nós somos mestres, alguns de nós somos mestres em botar a culpa nos outros. Eu conheço pessoas e sempre convivi com pessoas e na minha vida eu acabei aprendendo muito isso. Eu fico muito incomodado quando eu vejo pessoas que costumam transferir a responsabilidade para cima dos outros. Ela está vendo a situação começar a ficar ruim, ela se exime da responsabilidade, eu não vou falar nada, eu vou deixar ver o que, que vai dar. Eu quero ver o que, que vai dar. Depois que tudo explodir, aí a gente vê o que, que vai acontecer. Muito cuidado com essas decisões, porque você pode estar lidando com coisas preciosas na tua vida. Tudo pode explodir, todo mundo pode se acabar, você pode até sair vivo, mas talvez você saia vivo, mas nunca será a mesma coisa. Muito cuidado com as decisões que você toma, com as omissões que você toma, porque você pode até sobreviver, mas a tua sobrevivência pode custar um preço muito alto. Abigail entendeu na sua sabedoria que se Davi chegasse lá, nada diferente aconteceria do que uma tragédia. Ela compreendeu e ela tomou uma decisão: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar a atitude. Hoje, na minha vida, hoje nos meus relacionamentos, hoje na minha intimidade com Deus, eu preciso tomar uma atitude. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu preciso tomar uma atitude. Eu quero experimentar os dons de Deus na minha vida, eu preciso tomar uma atitude. Eu quero ver minha família prosperar, eu preciso tomar uma atitude. Pare de ficar parado, tome atitudes e você verá Deus agir na tua vida. Eu fico parado esperando, não, é ela que tem que fazer. Ela poderia muito bem dizer assim: olha, a responsabilidade aqui é do meu marido, e ela estaria absolutamente correta, tecnicamente correta. O que ela fez estava errado perante a sociedade. Ela não falou nada com o marido, pegou as coisas de dentro de casa e foi levar para Davi. Tecnicamente ela estava errada, mas ela usou de sabedoria. Às vezes a gente fica muito preso às nossas convicções pessoais. Às vezes a gente fica muito preso ao nosso orgulho. Às vezes a gente fica muito preso àquilo que a gente aprendeu. Mas deixa eu te contar um segredo. Quem vive debaixo do reino de Deus tem um privilégio. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo nos dá sabedoria. Se você não sabe como agir, peça a Deus sabedoria. Se você não sabe como reagir, peça a Deus sabedoria. Se você não sabe o que falar, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me direciona, me orienta, me capacita. Lá no meu trabalho as coisas estão dando errado, eu não estou conseguindo resolver. Pede ao Espírito Santo sabedoria. Dentro de casa eu estou vendo uma crise nos relacionamentos. Pede ao Espírito Santo sabedoria. Não adianta ficar parado, deixa quieto, que as coisas se resolvem por si mesmas. As coisas nem sempre vão se resolver por si mesmas. Pode até parecer que resolveu, mas apenas colocamos um pano por cima do problema, e lá na frente ele vai se manifestar. Mas o que Deus manda dizer para nós é o seguinte: é o que Abigail fez: tome atitudes sábias, encare o problema com sensatez, e Deus vai abençoar a tua vida. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa mulher: uma liderança positiva dentro do lar. Olha, irmãos, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as mãos a destrói. A Bíblia fala que o homem é o governante do lar. A Bíblia não diz como é o sacerdote do lar. Nós acabamos interpretando assim. Mas talvez seria mais coerente nós dizermos que o homem é o governante do lar. Porque sacerdote todos nós somos. Tem que corrigir esse negócio aqui, porque senão a mulher fala assim: não, meu marido é o sacerdote. O sacerdote é quem faz a intercessão a Deus. O sacerdote é quem oferece o culto a Deus. O sacerdote é quem oferece a adoração a Deus. E aí a mulher fica sentada esperando. Não, mulheres, você também são sacerdotisas de Deus. Você oferece adoração, você oferece o sacrifício, você oferece o culto. Homem e mulher dentro da casa são sacerdotes do lar. Mas o governo é do homem, a liderança é do homem. Mas a mulher é a sábia. Sabe o que eu muitas vezes tenho visto e muitas vezes me deparo? É com gente que não desenvolve uma liderança positiva nos seus relacionamentos e principalmente dentro da sua casa. O que eu diria por uma liderança positiva?
é uma liderança, primeiro, que enxerga. Uma liderança positiva é uma liderança que enxerga a limitação das pessoas. A gente cobra muito do outro. Bruno, você tem que fazer. Bruno, você tem que ser. Bruno, você tem que agir. Bruno, você tem que reagir. E é muito fácil, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, entre os meus amigos, é muito fácil eu olhar para a pessoa e cobrar da pessoa que ela seja o que eu acho que ela tinha que ser. Uma liderança positiva é aquela que identifica o problema, mas toma a iniciativa de auxiliar a pessoa a resolver. Muitas vezes dentro de casa as coisas não caminham porque você só sabe apontar problema. Você só sabe encontrar culpados. A coisa mais fácil do mundo é encontrar culpados. A coisa mais fácil é encontrar responsáveis. Mas dentro de uma casa não existem culpados e nem inocentes. Existem responsáveis pelo bem-estar da família. Todos deveriam ser sócios no bem-estar da casa. Todos deveriam ser responsáveis. Se alguém errou, o erro não é dele, o erro é nosso. Se alguém acertou, o acerto não é dele, o acerto é nosso. Uma liderança positiva é uma liderança que enxerga antes de culpados, enxerga a necessidade de auxiliar o outro, porque se o outro vencer, eu vencerei também. Quantos e quantos lares estão convivendo hoje em que é uma guerra entre pais e filhos, entre marido e mulher, uma disputa de poder, uma disputa de liderança, ao passo que Deus espera é que todos nós queiramos ajudar um ao outro, que quando um se levantar, eu estarei de pé, quando um se erguer, eu também permanecerei de pé, porque somos uma única família. E aí eu fico, não, mas eu não vou me envolver com isso. Isso não é problema meu. Abigail, ela adotou uma liderança positiva, ela podia ir em Nabal, encher o ouvido de Nabal. Mas ela entendeu que isso não resolve. Ficamos martelando em ferro frio, falando a mesma coisa o tempo todo, achando que pela quantidade de palavras vai resolver. Seja sábio. Use a coisa de forma positiva. Passe a ver a coisa de forma construtiva. Lá no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, examine o ambiente de trabalho. Analise o teu contexto, veja com quem você está lidando, veja quais são as suas obrigações, execute bem o teu trabalho, seja gentil com as pessoas, ofereça ajuda, peça ajuda se não sabe fazer, seja humilde em reconhecer a tua limitação, seja proativo em oferecer a mão para ajudar alguém. Uma liderança positiva, ela constrói relacionamentos, ela fortalece, nem todo mundo vai retribuir, nem todo mundo vai te reconhecer, mas na hora da tua necessidade, alguém vai se lembrar de você. Ele me ajudou quando eu precisei, ela me ajudou quando eu precisei, ela estendeu a mão quando eu careci, ele estendeu a mão quando eu careci, agora chegou a minha vez de retribuir. Pessoas que são sábias exercem uma liderança positiva, e uma liderança positiva produz frutos para a minha vida. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher é humildade e submissão. Ela sai de casa pegando a carga, e quando ela vê Davi, ela se prostra. Sabe, irmãos, uma das coisas que vão mais nos atrapalhar na nossa vida, eu falo isso a começar por mim, é o nosso temperamento. O nosso temperamento vai ser um dos grandes adversários para o nosso sucesso. Ou somos fechados demais, ou somos atirados demais, ou não controlamos a língua, ou falamos o que não deve, ou nos retraímos demais e nos omitimos. Cada um de nós precisa fazer um diagnóstico de si mesmo. Eu sempre fiz o meu diagnóstico, eu sei até hoje quais são as minhas limitações. Eu tenho uma grande tendência a ficar calado. Com o tempo eu aprendi um pouco mais a reagir. Lá no trabalho, muitas vezes, depois de mais maduro, no trabalho, nas reuniões, todo mundo falando, e aí alguém sempre queria falar para se destacar, né? A pessoa quer falar para se destacar. Em todo grupo é isso, tem alguém que quer falar para se destacar. O primeiro que fala é o que menos pensou antes de falar. E o que menos pensou antes de falar, provavelmente é o que vai falar bobagem. Pode até acertar, mas falou rápido demais. E eu percebi isso. E muitas vezes eu ficava calado.
E nós tínhamos nas nossas reuniões um colega, e o Eduardo muito inteligente, ele é uma pessoa muito simpática, muito extrovertida, um maduro, um profissional experiente. E ele falava assim, para a gente assim, olha, se ninguém falar nada, pode deixar que eu fale alguma coisa, eu vou perguntar qualquer coisa. E aí estava na reunião, às vezes, com todo mundo, aquela sala enorme, né, com os diretores da empresa, e todo mundo quietinho, que ninguém ia falar nada. Aí, que ninguém falava nada, Eduardo fazia uma pergunta, perguntava qualquer coisa, só para poder quebrar e abrir a porta. Ele aprendeu, eu falei, rapaz, esse cara é esperto. Ele fica quieto, ninguém falou nada, em algum momento ele vai falar, para dizer, eu estou aqui, eu estou presente, eu vou saber me posicionar, eu humildemente levanto a minha mão para poder me manifestar. Eu preciso aprender a reconhecer esse contexto. Se eu me omito e fico calado demais, ou se eu me assanho demais, eu vou ter dificuldades. A Abigail, ela teve a atitude certa, e quando ela viu a situação, o que ela fez? Humildade. Ela se prostrou, ela disse, meu Senhor. Ela fez diferente de muitas esposas e de muitos maridos. Ela podia dizer, meu Senhor, aquele meu marido é isso. Ela podia esculachar o marido dela. Ela podia soltar o verbo. E tudo que ela falasse provavelmente era verdade. Mas quando ela se apresenta a Davi, ela diz, meu Senhor, me perdoe, a falha é minha. Sabe o que eu vejo aqui na atitude de Abigail? A atitude de Cristo. Quando Cristo foi ao Calvário se sacrificar por nós, a culpa era sua, a culpa era minha. Eu era o pecador, eu era o réu, eu era o condenado. Mas ele chegou perante o Pai e disse, Pai, aqui está o sacrifício, eu sou o culpado. O que levou Jesus à morte? Ele não tinha pecado, o que levou Jesus à morte foi o meu e o seu pecado. Ele se sacrificou por nossa causa, ele se entregou por nossa causa. E o apóstolo Paulo vai dizer isso aos Filipenses, ele humilhou-se até a morte de cruz. Mas eu não vou me humilhar, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou mudar minha posição, a minha posição é essa e eu não volto atrás. Eu sinto lhe dizer, você pode estar até certo, mas você vai colher frutos amargos dessa decisão, provavelmente. A humildade de Abigail foi decisiva para mudar o cenário da sua família, da sua casa. A humildade de Abigail foi decisiva para impedir que Davi tomasse uma atitude drástica. A humildade muda cenários. Se você está tendo dificuldades com alguém, se você está tendo dificuldades nos seus relacionamentos, em nome de Jesus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus direção e seja humilde. Saia do pedestal da arrogância e seja humilde, porque na tua humildade Deus vai te dar vitória. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de dizer, me perdoe que eu errei contigo. Me perdoe porque eu não fiz o que era certo. Falei com você. Porque nesse processo, Deus vai te dar vitória. E quando Abigail se prostra e ora e clama a Davi, uma prece a Davi, Davi olha para aquela mulher e ele está montado no cavalo dele, ele olha para aquela mulher e escuta até o final o que ela está dizendo. E ele fica extasiado. E ele vira-se para Abigail no versículo 33 e diz, bendito o teu conselho. E bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão. Sabe o que eu acho lindo aqui, irmãos? Quando eu tomo uma atitude proativa, quando eu tomo uma atitude positiva, quando eu assumo uma atitude humilde, quando eu uso a sabedoria de Deus na minha vida, os cenários mudam. Os cenários não mudam pelo dinheiro, os cenários não mudam pela agressividade, os cenários não mudam para atitudes ríspidas, impulsivas, mas o cenário muda. Davi diz, olha, muito obrigado, bendita seja você, porque eu ia com a minha mão derramar sangue, porque você me ajudou, a minha atitude vai ser diferente. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde você anda, as coisas podem ser diferentes quando Deus estiver dirigindo a tua mente e as tuas ações, quando Deus estiver conduzindo e não você mesmo as tuas decisões, e as pessoas vão perceber e as coisas vão mudar. Por isso alguém diz assim, poxa, fulano se dá tão bem,
meu tanto está tão bem. Talvez você não saiba o preço que ela está pagando. Ela está pedindo: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá graça, Senhor, me dá inteligência, Senhor, me ajuda. E aí as consequências são o quê? As consequências são bênção. Para aquele que vive debaixo da bênção de Deus, as consequências são bênção. Para aquele que vive debaixo da bênção de Deus, as consequências são bênção. E muda-se o quadro. A situação está difícil na sua vida, a situação está difícil na sua família, a situação está difícil nas tuas decisões. Coloca a tua vida diante de Deus e peça a Ele sabedoria, peça a Ele direção, peça a Ele orientação, porque quando Deus entrar na tua vida, não só as tuas decisões vão mudar, mas as consequências. Quantas coisas que você carrega e eu carrego como consequências de escolhas mal feitas, de atitudes impensadas, de palavras mal pensadas. Quantas coisas, mas não há mais o que voltar atrás. Mas Deus manda dizer para você que o teu futuro pode ser diferente. Confie nele, entregue a tua vida para Ele, descanse nele, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de nós, e Ele pode mudar o rumo da nossa vida. Deus pode mudar o rumo das coisas na tua vida. E Ele vai usar o quê? Vai usar quem? Vai usar você. Ele vai usar você. Ele vai usar a mim. Agora nós precisamos mudar. Enquanto formos o que formos intransigentes, enquanto acharmos que o problema está no outro, enquanto acharmos que aqui quem tem que resolver, eu não dou o braço a torcer, eu não aceito. É verdade, não é fácil dar o braço a torcer, não é fácil. E eu não gosto dessa expressão, essa expressão me dá a sensação de algo de violência, de algo agressivo. Eu tenho que dar o braço a torcer, eu tenho que ceder. Mas o que eu queria talvez colocar aqui é o seguinte: enquanto Deus não quebrantar o meu coração, as coisas não vão mudar na minha vida. Sabe, irmãos, e eu termino aqui dizendo: o Espírito Santo precisa quebrantar o teu coração. Está entendendo? O Espírito Santo precisa quebrantar o teu coração. Porque a mágoa não vai te levar para lugar nenhum. A prepotência não vai te levar para lugar nenhum. A autossuficiência não vai te levar para lugar nenhum. Os complexos de superioridade ou inferioridade, ou quaisquer outros que sejam, não vão te levar para lugar nenhum. Mas um coração quebrantado diante de Deus produz maravilhas. Eu quero declarar em nome de Jesus que lá no teu trabalho coisas vão começar a mudar quando o teu coração estiver quebrantado. Quando você começar a agir de forma misericordiosa com aquele que não merece misericórdia. Quando você começar a usar palavras sábias com aqueles que não têm sabedoria. Quando você parar de falar bobagem na roda dos escarnecedores, quando a roda se formar e você entrar no meio, mesmo sem querer, as coisas vão mudar dentro da tua casa. Quando você parar de emprestar a tua língua para falar o que vem de bate-pronto na tua cabeça, e depois até se arrepende, só que já é tarde demais porque já falou. Quando você parar de reagir violentamente, tomado pela ira, tomado pelo descontrole. E quantas vezes a gente está descontrolado? Quem é que nunca se descontrolou? Mas em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Talvez o Espírito Santo vai dizer: meu filho, você precisa de um médico, você precisa de um tratamento. Meu filho, minha filha, você precisa conversar com alguém, você precisa ter um tempo de descanso, você precisa parar um pouco nesse ritmo enlouquecido que você está. Você está adoecendo e matando os outros. Quando você de verdade permitir que Deus trabalhe no teu coração e te oriente, as coisas vão começar a mudar na tua vida. E quando mudarem na tua vida, mudará na vida dos outros também. Quantos homens foram salvos pela atitude de Abigail? Muitos. Quantas crianças, quantas famílias foram salvas pela atitude de Abigail? Muitas. Quantas vidas podem ser salvas pela tua atitude? Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar com você nessa noite.
Porque todos nós temos nossos momentos. Todos nós temos nosso aprendizado. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce formado. A vida nos ensina. E para alguns a vida foi dura. Ensinou o lado ruim da história. Para outros a vida ainda não ensinou, ainda está na fase da inocência, da ilusão, do encantamento. Mas para todos nós, Deus tem uma palavra de resposta, Deus tem uma palavra de solução. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Coloque isso na tua agenda de oração. Senhor, trabalha na minha vida, trabalha no meu coração. Você pode fechar os teus olhos? Eu quero orar. Meu Deus, estamos nós aqui nesta noite, Senhor, dependentes da tua misericórdia, carentes da tua ajuda, precisando, ó Deus, da tua direção, porque todos nós precisamos de direção. Não importa a idade, não importa a fase da vida, todos, a todo tempo, precisamos de direção. Quantas vezes, ó Pai, nossas decisões nos levam para caminhos ruins, consequências ruins, circunstâncias ruins. Pai querido, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Espírito Santo, trabalha no nosso coração. Semeia bons pensamentos em nossa mente. Desenvolve, Deus, bons sentimentos dentro de nós. Nos faz descer do pedestal da autossuficiência. Nos faz descer, ó Deus, do pedestal da arrogância. Nos faz sair, ó Deus amado, da caverna da timidez, do medo. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar a vida, porque a vida precisa ser enfrentada. Os problemas virão, mas que coisa boa é sabermos que temos o Deus do céu ao nosso lado. Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco para nos dirigir. Senhor, dá sabedoria à tua serva dentro de casa. Dá sabedoria à tua serva no seu trabalho. Dá sabedoria à tua serva ali no seu ambiente escolar. Dá sabedoria no meio das suas amizades. Dá sabedoria ao teu servo dentro de casa. Dá sabedoria ao teu servo no seu trabalho. Dá sabedoria ao teu servo no seu ambiente escolar, nos seus relacionamentos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, porque nós temos a luz de Deus na nossa vida. Nos ajude a sermos diferentes e a vivermos diferentes para a glória do teu nome. Pai querido, que o exemplo de Abigail infunda em nós, cria em nós, ó Deus amado, novas perspectivas. Que nossa língua seja uma língua controlada por Ti. Que nossas reações sejam controladas por Ti. Que nossas atitudes sejam controladas por Ti. Que verdadeiramente sejamos guiados pelo Teu Espírito. E guiados pelo Teu Espírito, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Guiados pelo Teu Espírito, a bênção Tua há de recair sobre nós, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, das nossas vidas, nos dá vitória. E nos ajuda, Pai querido. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Eu quero saber nessa noite se há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. Alguém desviado, alguém que não tomou atitude. Pastor, eu quero isso na minha vida, eu quero ter essa sabedoria na minha vida. Como é que eu faço isso? Onde eu aprendo isso? Isso está aqui, ó. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que dá aos seus. Há alguém para Jesus essa noite? Eu quero orar por você, vem aqui. Há alguém para Jesus? Vamos ficar de pé. A gente aproveita para orar ao final. Há alguém para Jesus? Desviado. Você que veio aqui a convite e ainda não tomou uma decisão. Há alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Venha, tenha coragem, tenha medo não, pode vir. Nós vamos orar por você. Há alguém? Eu vou aguardar só mais um instante. Há alguém para Jesus? Vamos cantar. Diante do teu altar,
e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Jesus. Ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer. Que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Minha colheita, minha herança. Louvado seja o teu nome, Jesus. Meus irmãos, eu desejo para vocês uma semana abençoada. Coloque os teus projetos na presença de Deus. Nós precisamos de direção. Todos nós, sem exceção, precisamos de direção. E se as coisas não estão bem, reflita, pondere, ore, peça ajuda a sábios e Deus vai te dar a vitória. A vitória tem seu tempo, a vitória tem sua hora, mas para aquele que é nascido de novo, a única certeza que eu tenho é que a vitória virá. Deus abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada, que a sabedoria de Abigail esteja conosco, que as atitudes de Abigail frutifiquem na nossa vida e nos ajudem, porque viver não é fácil. Se fosse fácil, a criança não nascia chorando. Isso já é um sintoma, é Deus avisando, ó, se prepara para o choro. Mas glória a Deus, porque Ele nos dá a vitória. Eu quero avisar, antes de nós orarmos, avisar as irmãs que deram o seu nome para participar do congresso, que ainda não acertaram aí, eu não sei exatamente como é que é isso, a questão da parcela do uniforme. Procure a irmã Vera Bandeira. Vera estava aqui, acho que ela foi abduzida para um outro plano, foi não? Ah, a cantina. Eu pensei que ela tivesse sido abduzida para outro plano, mas ela está na cantina. Vai lá conversar com ela, vê lá direitinho, tá bom? Ainda hoje, se possível, ainda hoje. Estou pedindo aqui, ó. Tem que saber, porque tudo está sendo controlado. Amanhã teremos ensaio para as irmãs aqui. Todas as irmãs estão convocadas. O conjunto é feminino. Mais de 15 anos. Podem participar. Vai ser bênção participar do Congresso Feminino. Oportunidade única. Convido você para o culto de estudo da palavra terça-feira. Para o culto dos propósitos na quinta-feira. E para as reuniões de oração da igreja. Segunda, 14 horas. Quarta, 14 horas. Quinta, 9 horas. E sábado, 9 horas da manhã. 4 reuniões de oração. E domingo, querendo Deus, escola bíblica dominical. E o nosso start tem sido uma bênção, hein? Ó, o pessoal que tem vindo, tem sido edificado. Sexta-feira que vem, vamos começar um novo assunto, um novo tema, liberdade. Num tempo de tantas liberdades, um tempo que se fala tanto de liberdade. Vamos discutir um pouco sobre liberdade. Então não falte sexta-feira, porque tem sido bênção. Eu quero saber o seguinte, alguém deseja receber oração? Alguém deseja precisa da unção? Nós vamos orar agora. Você pode vir aqui, o presbítero da igreja estará ungindo você com óleo. Enquanto Deus colocar isso no meu coração, nós vamos estar orando pelos enfermos. Ah, pastor, mas e a cura? A cura não é comigo, a cura é com Deus. Mas se Deus está aqui, o Senhor é poderoso para curar. Amém? Você crê nisso? Nós temos que praticar a Bíblia. E domingo que vem, 18h30, o grupo de intercessão está orando do lado ali. Você não pode faltar. E lembrando, aqui, presbítero irmão Vani, presbítero João, por favor, aqui, ó. E lembrando, sábado, 8 horas da manhã, manhã com Deus, adolescentes e pais, não podem faltar, hein? Vai ser bênção. Você está alegre por esse domingo que pôde participar da casa do Senhor? Eu estou alegre por ter me reunido com os meus irmãos, poder adorar o Senhor. Vamos orar ao Senhor agora? Enquanto o presbítero da igreja ora pelos enfermos, eu vou chamar aqui o pastor Celso para estar orando, agradecendo a Deus, nos apresentando a Deus nossa oração de gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, aqui nós nos encontramos, Senhor, primeiramente para agradecermos a Ti, Deus, por essa grande oportunidade
E neste momento, Pai querido, em que teus servos estão ministrando a unção, Senhor da glória, sobre os seus filhos, que eles recebam do Senhor a vitória. Pai, eu te peço também por aqueles, ó Deus, que o amanhã, Senhor, estarão saindo, Jesus querido, Senhor, para o trabalho, para a entrega de alguns currículos, aqueles estarão indo para o médico, ó Deus, que o Senhor leve, Senhor, teus filhos na santa paz. Pai, eu te peço também, Jesus querido, Senhor, por todos os pedidos de oração que nós, meu Pai, fizemos, ó Deus, durante todo este dia de hoje. E agora...